Oi, o vídeo de hoje é sobre uma questão que não é nova, mas que a gente tem ouvido falar cada vez mais nas redes sociais, que é a pressão que eu sinto enquanto estou na universidade e como a gente tem ouvido cada vez mais sobre transtorno mental e universidade, sobre colapsos nervosos perto ou depois de uma prova, perto ou depois de um trabalho de conclusão de curso, e como isso tem afetado bastante o pessoal que hoje está enfrentando a vida acadêmica. Se você perguntar para alguém que está muito envolvido com a academia, vão te dizer, mas isso não é de hoje, essa pressão, esse sofrimento de passar e terminar pela faculdade. Talvez não seja, mas hoje a gente tem um monte de outras questões, algumas antigas e umas do momento atual, que pesam muito enquanto está na universidade. Primeiro é que você chega na escola e quando vai chegando perto do terceirão, no ensino médio, existe uma pressão muito grande para que você escolha cursos concorridos. Várias escolas têm ranking de simulado, várias escolas sem querer ou até querendo acabam exercendo uma pressão para que os alunos escolham os cursos mais competitivos, escolham uma medicina, escolham uma engenharia, geralmente tem a ver com a medicina. De novo, não é um problema se você quer fazer, não é um problema se é aquilo que faz sentido na sua vida. Mas quantas coisas você realmente sabe aos 17 anos que faz sentido na sua vida? E o que acontece? Eu tô lá na escola, eu tô competindo com os meus amigos, eu sou o cara ou a menina mais popular da escola, eu sou a pessoa que tá mais bem sucedida em termos de notas, todo mundo me conhece, na escola eu sou uma estrela das notas. Aí, beleza, tudo isso que eu fiz pra competir, pra chegar naquele momento. Cheguei naquele momento, vestibular, passei ou me descabelei pra passar, ou tive muita pressão, ou pior, eu não escolhi nada daquilo, eu fui fazendo porque é o que todo mundo tava fazendo, ou fui fazendo porque meus pais me pressionaram, porque não existe nenhum outro curso melhor o bastante que a medicina, que a engenharia, e os pais não fazem por mal, eles fazem porque existe uma história de família de uma certa profissão, existe uma ideia de que fazer certos cursos vão te dar segurança, vão te dar estabilidade, vão te dar dinheiro, vão te colocar num lugar e rápido de prestígio e de estabilidade financeira. Essa pressão toda, uma hora vai pegar. Eu chego em casa, é o pai e a mãe perguntando, tá, já estudou? Não vai estudar? O que tu tá fazendo? Tu não tem mais nada pra fazer, só estudar. E isso vai pesando. A gente espera muito do jovem, que mesmo que não seja de propósito, mesmo que seja inconsciente, a gente espera muito do adolescente. A fase da adolescência é uma fase de muita pressão, porque o adolescente está descobrindo o que ele quer da vida, o adolescente está descobrindo o que é legal, o que não é. E ainda assim, muitas vezes os nossos pais esperam que a gente saiba, que a gente sabe o que está fazendo, que a gente sabe o que a gente deve estar fazendo, que a gente sabe o que eles querem que a gente deve estar fazendo, e acontece um monte de coisa. É óbvio que também tem muitas partes dos jovens que eles têm que rever, mas isso é um outro vídeo, né? Mas quando se trata de futuro profissional, realmente, o quão capaz a gente é aos 16, 17 anos de saber o que eu quero. Ainda mais nos tempos de hoje, onde a gente meio que parece que demora mais para ser adulto. Fica muito difícil eu saber os 16, 17 que eu quero. Mas vamos lá, muitas vezes eu sou empurrado para isso por uma série de fatores. Aí eu entrei na faculdade e eu percebi que as coisas não são tão rápidas quanto eu gostaria, que as matérias não são tão legais quanto eu gostaria, que a cobrança dos professores da universidade são bem diferentes das cobranças que eu tinha quando eu estava no colégio. E que a competição é diferente, porque os caras que estão comigo hoje na minha sala de aula da faculdade vieram de outras histórias, de outras experiências, que às vezes eles são melhores do que eu. Eu, no caso, aquela pessoa que teve muito sucesso quando estava no colégio. E aí eu tenho que me ver num novo cenário. Ou às vezes eu escolhi fazer faculdade num lugar que é muito diferente do lugar onde eu vivia, onde eu moro sozinho ou com pessoas desconhecidas e eu nunca fiz isso antes, ou o meu padrão de vida mudou muito quando eu fui morar longe para estudar. Tudo isso pode ter algum impacto. Mesmo que o seu pai diga assim, mas quando eu passei por isso não foi desse jeito. Bom, a gente está em 2018, a gente tem uma educação onde os nossos pais nos protegeram muito mais do que talvez eles foram protegidos na época deles de universidade. Então sair de um ninho quentinho, de um lugar legal e ir para um lugar completamente diferente pode ter um peso muito grande. Outra coisa, eu entro para a universidade, eu tenho que pagar minha universidade, eu tenho que lutar para conseguir uma bolsa e eu tenho que ter 1 ou 2 empregos, a localização das coisas é tudo muito longe. O grau de estresse que isso me causa
não pode ser não levado em consideração. Tem um peso muito significativo, né? Além disso, você chega na universidade, aí infelizmente tem o azar de ter professores que não são tão presentes, professores que sacaneiam, porque é fato, tem muito professor universitário, eu tive experiências desse tipo, que não puderam estar lá, que estavam ocupados com o seu mestrado ou seu doutorado, e sem, indiretamente, o aluno que paga por isso. Porque não teve aquilo que estava esperando, não teve aquilo pelo que estava pagando. Tem um monte de situações que acontecem. De novo, eu estou comentando situações, eu não estou botando a culpa em ninguém. É que são muitos e muitos, muitos fatores que levam a gente a começar a ficar doente na universidade. Uma outra coisa é como o mercado de trabalho está perto da gente na universidade. Você começa a se apavorar. Você começa a se cobrar que tem que entrar no estágio, você começa a se cobrar que tem que ter alguma experiência, porque hoje, de verdade, quantos empregos você consegue pegar que não te peçam alguma experiência? E muitas vezes é uma sacanagem, porque o cara quer que você tenha não sei quantos anos de experiência, curso, início naquilo, e que fale não sei quantos idiomas, mas ele vai te pagar R$1.000. E aí é uma coisa que eu, jovem universitário, não estou preparado, porque eu fico pensando que as minhas habilidades vão ser suficientes para um salário de 2, 3 mil, porque muitos dos jovens de hoje não entendem bem sobre valor de dinheiro. Muitos de nós, eu agora me coloquei como jovem, mas muito, até da minha geração e a geração antes de mim, tem uma visão de tempo muito diferente do pessoal mais adulto. A gente acredita que as coisas têm que acontecer numa velocidade mais rápida do que elas realmente podem acontecer. E isso gera um conflito muito grande, porque eu começo a achar, bom, eu tô aqui na finaleira da universidade, apresentei meu TCC e não tenho emprego. Ou, consegui um emprego, quanto tempo vai levar para eu ser aquele profissional que eu queria? Até mesmo em áreas que a gente acredita que vão ser super, que vão ter retorno muito rápido. Tipo, assim que eu me tornar médico, eu vou ter muita grana. Será? Quantos outros médicos estão por aí? Eu tenho que pensar bem se eu estou escolhendo as coisas porque eu quero dinheiro ou se estou escolhendo as coisas porque eu sinto que eu tenho afinidade com elas. A nossa geração e as gerações que vêm antes de mim foram muito incentivadas a irem atrás do que gostam. E aí pode ser um choque muito grande eu escolher uma coisa que eu gosto e descobrir que não necessariamente aquilo dá dinheiro ou que não necessariamente aquilo vai dar certo. Então é importante eu pensar sobre isso. É muito pesado o momento da academia, é muita coisa acontecendo, são muitas descobertas. Eu ainda não sei se eu sou adulto o suficiente. As coisas como eram nos anos 90 e 80, em termos de faculdade, não são mais como são hoje. Então, é difícil pro pessoal mais velho entender? É. Mas não tirem o direito da pessoa que está passando por aquele momento difícil na universidade de se sentir mal. Uma coisa que me chamou muito a atenção esses tempos, teve uma discussão com um post de uma menina aqui na minha cidade, aqui em Blumenau, que estava desabafando sobre como a faculdade foi um grande fator de desgaste para ela ao longo da vida dela. E o que me chamou a atenção foram os comentários que as pessoas fizeram a respeito do post. Ela estava fazendo um desabafo, como as coisas estavam difíceis, como a faculdade era pesada, como de alguma forma ela acabou adoecendo porque ela se cobrava muito que ela tinha que ir bem na faculdade, porque ela se cobrava muito que ela tinha que dar conta, que ela se cobrava muito através de outros fatores para se manter na faculdade, tipo os empregos e deslocamentos, enfim. E me chocou a falta de empatia das pessoas, porque as pessoas respondiam, você tá de mimimi, você não sabe o que é, os meus dias nessa universidade foram os melhores da minha vida, é porque essa geração não sei o que, é porque a pessoa de esquerda, blá blá blá. Cada um com seu sofrimento. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, não é mais ou menos assim? Me impressiona muito que as pessoas têm tido cada vez mais dificuldade de compreender o lado dos outros. Aí vem um outro problema que pode pesar muito quando você está na universidade. Trotes absurdos quando você entra. Ninguém espera por isso. Eu realmente tenho que passar por um estado de humilhação e de trauma para poder começar a estudar. O que uma coisa tem a ver com a outra? Outra coisa, eu entro na universidade e a pessoa me julga porque eu sou negro, ou porque eu sou gordo, ou porque eu sou gay, ou lésbica, ou trans, ou queer, ou qualquer coisa assim. A pessoa me julga porque eu sou diferente. Como se isso fosse ter qualquer impacto na minha forma de conduzir a academia. Gente, o que está acontecendo com as pessoas? Por que nós não podemos ser melhores uns com os outros? Por que a gente não pode lidar com personalidade e não com o que eu estou vendo da pessoa? Sabe? E será que a gente tem noção do quanto o que eu falo para outra pessoa vai impactar na vida dela? Pensa quantas pessoas... pode pesquisar na internet quantos relatos de pessoas que não conseguiram continuar a faculdade porque sofriam críticas e bullying e coisas absurdas porque elas eram pobres, ou porque elas tinham uma cor diferente da outra pessoa, ou porque elas se vestiam de um jeito
Que diferença isso faz? E mais, como é que isso não vai afetar a vida de uma pessoa que vai todos os dias para a universidade com outras pessoas, com professores fazendo bullying e fazendo críticas com ela todos os dias? Se a sua experiência na faculdade tem sido ou foi sensacional e maravilhosa, que bom! Aproveite a sua experiência. Agora, vamos pensar em quem está estudando com a gente. Vamos pensar no que a gente está dizendo para os nossos colegas. Os professores, se tem algum professor me assistindo, vamos pensar se eu, como professor, estou sendo o melhor que eu posso ser. E não só como alguém que passa conhecimento, mas como ser humano, como alguém que consegue ter empatia com outros seres humanos. Cada um tem a sua experiência e a faculdade é um momento muito complicado, sim. Porque me lembra que eu estou entrando na fase adulta, porque me lembra que daqui a pouco eu vou ter que cuidar de mim sozinho. Durante um tempo, a ideia de chegar lá é muito legal. E daí quando eu chego lá, às vezes a coisa pode ser muito diferente do que eu imaginei. E lidar com essa frustração pode ser uma coisa muito pesada para algumas pessoas. Espero que eu tenha deixado algum recado e que tenha causado alguma reflexão para quem está me assistindo. Até mais.